só faltou a última, depois eu perdi. Vamos lá. Quais são os evangelhos? Deus, Marcos. São 4. Deus, Marcos. Lucas. João. Muito bem. Vamos lá. Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo? E Atos? Atos, ele é um livro de quê? Na divisãozinha. Ele não é um livro evangélico. Não é um livro evangélico, mas não é um dos evangelhos. É um livro? O início. Quase. É um livro? Sim. Não, mas tipo assim, é da divisãozinha que a gente fez lá no começo. Ele é um livro. Começa com H. Começa com H. Histórico. Muito bom. Ele é um livro histórico. Isa, como assim um livro histórico? Ele é um livro que vai contar as primeiras coisas que aconteceram da igreja primitiva. O que é a igreja primitiva, Isa? É o começo da igreja. É o começo da nossa história. É o começo da história do cristianismo. Certo? Até quando a gente estuda a história do cristianismo, a gente se depara muito com o livro de Atos. Que é o livro de Atos que vai ter a base, vai mostrar quando começou. Alguns dizem que começou com Jesus, né, na subida, né, quando Jesus subiu. Outros dizem que foi a cidade de Pentecostes. Mas é aí que a gente entra no começo da história. Certo? Bom, vamos lá. Os evangelhos. Bom, singularidade dos evangelhos. Quem é Jesus? Porque não sei se vocês sabem, mas são 4 evangelhos, são 4 livros, mas contaram a mesma história. Só que divisões diferentes. Vamos lá. Introdução. A gente vai explorar a natureza e o propósito dos 4 evangelhos como testemunhos teológicos sobre a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, distinguindo as suas perspectivas únicas e sua centralidade para a fé cristã. Entenderemos que eles não são apenas biografias, mas narrativas cuidadosamente construídas para revelar quem é Jesus. Então não é apenas para contar histórias, porque não é um livro histórico, é um livro evangélico. É os evangelhos. Então não é apenas contar a história de Cristo, mas sim mostrar a Ele, mostrar para nós leitores a visão de quem é Jesus. Quem é Jesus? Que nós temos do diante do trono. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Eu adoro essa música, eu fiquei pequena. Quem é Jesus? Quero muito conhecer. Enfim, vamos lá. Introdução dos evangelhos. Mais que biografias comuns, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não são biografias no sentido moderno, que buscam cobrir todos os detalhes cronológicos da vida de uma pessoa. Em vez disso, eles são testemunhos teológicos e proclamações de fé. Cada evangelista, sobre a sua expressão do Espírito Santo, selecionou, organizou e narrou os eventos da vida de Jesus com um propósito específico: convencer o leitor da identidade de Jesus como Messias e Filho de Deus e da importância da sua obra redentora. Eles foram escritos para comunidades específicas, em contextos diferentes, e isso mudou a forma como a história de Jesus foi contada. É muito interessante de mostrar que Jesus era o Messias. Quando a gente se depara com a história, quando a gente se depara principalmente com Israel, a gente sempre fala e a gente volta a falar: Israel não aceita Jesus Cristo como Messias. Então, querendo ou não, esses escritos, esses relatos foram para chegar a nós, porque tinha um povo já que estava esperando o Messias. Então, era para chegar a nós para falar: ó, chegou o Messias, esse é Jesus Cristo. Alguns acreditaram, e outros não, e estamos aí até hoje. Certo? Então não é uma biografia. Não sei se quem já deu biografia aqui? Nem o Ayrton Senna. Nem o Ayrton Senna.
a gente se depara com data histórica, a gente se depara com datas, a gente se depara com várias coisas, com momentos, a gente se depara com isso. Agora, quando a gente lê os evangelhos, não tem data, não tem nada disso. Tem, quando a gente estuda teologia, por exemplo, quando a gente estuda teologia, a gente pode falar isso. Quando que Jesus nasceu? Em que mês que Jesus nasceu? Foi em meados de julho. Muito bem. Por quê? Mas você lembrou porque era em dezembro. Tem a festa do Natal, né? Não. Estamos em um estudo teológico, gente. Por que não? Quando a gente se depara com o texto histórico, a gente se depara que existem pastores do campo. Pastores do campo em dezembro não acontece, porque é muito frio. Então, os pastores estão no campo, estão entre julho e julho, que é mais ameno o clima. A gente se depara com isso, e conta disso que é o mais forte, que não foi entre dezembro e julho e julho, por conta dos pastores que estavam pastoreando, e em dezembro é impossível. Mas por que colocar então em dezembro? Porque quando surgiu o cristianismo, eu estou falando por obras de homens, quando aconteceu tudo mais, teve a queda, acho que eu já contei isso, teve a queda de Roma. Roma pegou e daí acabou que se transformou Roma como uma religião universal, o cristianismo e tudo mais. E quando começou a gerou a igreja, a história romana, Roma tinha muitos eventos, tinha muitos deuses, vamos dizer assim. Tinha muitos deuses pagãos, tinha muitas festas. E uma festa muito grandiosa dele era de um homem velho, barba branca, que dava presente para as crianças. Olha que interessante, chegamos aqui em Papai Noel. São Nicolau. São Nicolau. Então, quando aconteceu isso, eles colocaram Jesus Cristo, o nascimento dele, junto com o São Nicolau, que era uma festa muito grande para eles. Então teve essa mescla. Isso aconteceu também com a Páscoa. A Páscoa é um evento judaico, tá? A data está certa, não está errada, foi realmente a gente comemora certo, mas o coelho da Páscoa nada mais é também um outro dos deuses pagãos. Houve essa mistura. Então quer dizer que eu não posso comemorar o Natal? Não, eu comemoro o Natal, eu tenho que levar o Papai Noel, é legal. Mas, tipo assim, a gente tem que ter na cabeça que a gente faz a comemoração, é da hora, não é? Meu Deus, eu acredito no Papai Noel, parece que eu vou pro inferno, não. Mas, tipo assim, querendo ou não, a gente tem que ter na consciência assim, peraí, eu sei que não é verdade, tá tudo bem, certo? Não sei se todo mundo sabia disso, né? Já acabei com a infância de 500 aqui. Bom, voltando. Evangelhos sinóticos. Perspectivas convergentes, ou seja, parecidas. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, do grego sinóticos, que significa ver junto, porque apresentam muitas semelhanças em sua estrutura, conteúdo e até na ordem dos acontecimentos. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. João não. João tem uma visão muito mais diferente. É muito legal. Vamos lá, vamos continuar. Questão sinótica. Por que são parecidos? A explicação mais aceita é a teoria da fonte, do alemão que é fonte, e a interdependência. A teoria sugere que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus e Lucas seriam usados como marco, como fonte, além de uma fonte comum de ditos de Jesus, né? Imateriais exclusivos de cada um. Essa interdependência explica as similaridades e diferenças narrativas. Resumindo, ele não tem história, é o mesmo conteúdo. Ele não vai bater com algumas coisas, mas que não como eu falei, são visões diferentes. Um estava contra o povo, um estava contra o povo, outro contra o povo, entendeu? O livro de João, ele não retrata muito. Perdão, Mateus é o livro mais detalhado possível. O cara, tipo
tipo, um detalhamento top. Era muito detalhado de fatos. É tão interessante, né? Da modelo. Quem sabe o The Chosen, que eu sempre falo. Eu. Tô assistindo. Tá assistindo, glória. É muito legal. Mas, enfim, tem o nosso Mateus, né? O discípulo, ele é relatado como autista no seriado. Isso, mas por que autista? Eu gosto muito de ver porquê das coisas, né? Tô que eu virei professora. Esqueci como que fala, o diretor, né? Que faz tudo mais, o cara que tá produzindo tudo isso, ele tem não sei se é um parentesco, mas ele tem uma similaridade com o autismo, não sei se é o filho dele, o irmão dele que tem. E quando ele vê o livro de Mateus, é muito detalhado. E isso quer dizer que Mateus foi autista? Não. Mas ele é muito detalhista, pode ser também pelo trabalho, porque ele também é cobrador de impostos e te requer esse detalhamento. Mas eu achei muito legal a jogada que o cara fez, porque ele trouxe uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa com autismo, e que Deus escolheu, mesmo com a sua diferença, né? Mesmo com a sua, vamos dizer assim, sua... como que fala? Sua dificuldade, Deus escolheu. E então a gente vê um cara totalmente detalhista, e é uma das características do autismo ser detalhista. Então quando a gente vê o livro de Mateus, é um livro totalmente detalhista. João já é um livro mais de coração, é um livro que pega você pelo coração, não tá atrelado em quantas pessoas curou, como ele curou, de jeito ele curou, quem falou tal coisa, não, ele está interessado no amor em si. Então João é um livro de amor. Então é muito interessante, até quando uma pessoa se converte, até a primeira coisa que a gente fala, lê o livro de João, que é um bom começo para tudo. Você vai conhecer Jesus na perspectiva do amor, e é muito bonito. Continuando, Mateus, Jesus o Messias prometido e rico, público-alvo, principalmente judeus e cristãos. Mateus foi escrito para esse povo aqui. ênfase. Mateus apresenta Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento, o rei da linhagem de Davi e o novo Moisés. Não é à toa que no começo de Mateus está bom. A linhagem de Davi, que foi José, toda a linhagem. Enfim, daí tudo está atrelado em Mateus. Ele faz inúmeras referências às profecias do Antigo Testamento, mostrando como Jesus as cumpre. Sua narrativa começa com a genealogia de Jesus, como eu falei, ligando-o diretamente a Abraão e Davi. Características notáveis: 5 grandes blocos de ensinamentos, como o Sermão da Montanha, que ecoam os 5 livros da Torá, apresentando Jesus como o Mestre Supremo. Então, esse seria a visão de Mateus, que Mateus quis passar. Certo? Foi escrito para judeus, então um povo que conhecia a Torá, conhecia a lei de Moisés e conhecia toda a estrutura bíblica que eles tinham. Então, foi um livro mostrado, falou, a profecia que foi feita em Isaías foi feita e tal coisa, apareceu aqui, certo? Marcos, o público-alvo, possivelmente cristãos romanos, enfrentando perseguição. A ênfase: Marcos foca na ação e no poder de Jesus, com muitos milagres e curas. Sua narrativa é dinâmica, utilizando frequentemente a palavra imediatamente. Ele também destaca o aspecto de Jesus como servo sofredor, que veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. A incompreensão dos discípulos é um tema recorrente, eu não sei mais ler, desculpa. Contrastando, glória a Deus, com a compreensão de Jesus sobre a sua missão. Agora que fez 3 negócios. Ai meu Deus, eu sou uma coisa. Então, quando Marcos já fala sobre querendo, dar, digamos assim, provas que Jesus é o Messias, Marcos já entra numa parte diferente, mostrando que ele veio para nos servir e nos resgatar.
Não sei mais falar, desculpa, gente. Resgataram. Então é muito mais diferente. Diferente e também parecido, é interessante. São 4 visões que juntas é Cristo, entendeu? Ai, gente, as mulheres pra mim é maravilhoso. Vamos lá, características notáveis. Início abrupto com o Evangelho de Jesus, sem menção à infância. Conclusão original mais curta, né? É muito interessante porque a infância de Cristo não é muito comentada, né? A gente sabe. A única coisa que eu fui comentada foi quando ele estava ensinando na sinagoga e Marisa desesperada, e ele falava, não é que eu esteja na casa do meu pai, não é? Tudo mais, enfim, é a única coisa que a gente tem da infância, mas... 12 anos. Com 12 anos, e nem é uma infância, né? Tipo 5 aninhos, mas começa muito com um ministério. E é interessante frisar essa questão dos 12 anos, porque na época os judeus, até hoje, né, quando eles passam a ter um bom conhecimento, principalmente da Torá, é com 12 anos, qualquer jovem com 12 anos hoje em Israel, até os dias de hoje, eles conhecem a Torá de trás para frente, frente para trás. Então por isso que eles pararam para ouvir Jesus, mesmo sendo uma criança. Talvez se fosse hoje aqui, ficaria até naquela questão do menino lá, do profetinha lá. As pessoas nem ouvissem, mas Israel, por saber que de 12 anos ele já tem um bom conhecimento, eles pararam para ouvir. E o conhecimento foi até maior, né? Exatamente. É muito interessante. E olha que o Alfred King, ele tem acho que 17, então é um pouquinho mais velho. Enfim, não vamos entrar nesse assunto. Continuando, Lucas. O possível alvo foi os gentios, ou seja, não judeus, e a nossa galera, nós, com foco em Teófilo. O que é Teófilo? Quem sabe? Chuta, quero ver chutar. É um cara. Quando chuta. É um cara. É uma pessoa, tá certo. Que mais? Escreveu um livro lá, mas Escreveu um livro? Não escreveu um livro. Eu trago uns doces semana que vem. Quer pegar? Como que é a pergunta? O que é a palavra Teófilo? Teófilo. Uma mistura de teologia com filosofia? Não. Pode chutar. O ministro Teófilo. Tem nada não é Teófilo, mas... E aí, só no chute. Qualquer coisa. Lá do filme benfeitor, não é isso? Não. Um filósofo? Não. é o cara que escreveu Atos, não. O pastor sabe. Tem engrenagem aquela. Que engana tem engrenagem? Alguma coisa do Não pode. Augusto Diogo. É o município de Minas Gerais. Não é. Não, também não é estudioso. Gostou, mãe? Gostei. Tem que fazer na graça. Eu vou dar uma dica. O irmão chegou agora na igreja. Ele é o quê? Visitante. 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 Mas quem falou outra coisa? Eu falei visitante. Todo mundo falou visitante? Imigrante é um recém-convertido, vamos dizer assim. São pessoas que não sabem nada, zero. É um bebê. É um bebê na palavra, é um bebê em Deus. Não conhece nada, não sabe de nada, É uma palavra complicada, porque não tem sentido nenhum, né? Não tem nem sentido. Mas, tipo assim, não tem jogo de palavra nem nada. Então, Mas ela também vem do grego, porque ela é cientíssima. oi? Do
grego teófilo também significa excelentíssimo. Também significa excelentíssimo. Mas nesse contexto, não é excelentíssimo. São pessoas que não sabem. Então, o livro de Lucas foi escrito para gentios e pessoas que não conheciam nada com nada. Que não eram judeus. Que não eram judeus. Vamos lá, não conheciam nada com nada. Porque eram judeus, eles tinham uma base também. Porque querendo ou não, mas eles não acreditaram em Jesus. Mas eles só tinham conhecimento dos outros livros. Eles sabiam quem era Deus. Um teólogo não sabe o que é Deus. Não sabe nada. É um leigo. É um leigo. Hoje em dia é difícil achar um teólogo, né, pastor? É uma tribo indígena muito afastada Isso. do conhecimento humano. Aí sim, mas até hoje em dia, por conta da nossa tecnologia, é difícil achar. E como está chegando a tecnologia nas aldeias, Tipo nós, assim, criados lá no meio do mato, os português, foi lá. isso, mais ou menos isso, com a. Como que é o nome? Fala, quando chegou? Aqui na escola falava. Esqueci o nome. Eu talvez estudando isso hoje, ou esqueci o nome. Que os portugueses chegaram, esqueci o nome. Tem um nome histórico, fala quando chegou os portugueses, quando chegou os Vieram com jesuítas. jesuítas. Jesuítas, É muito. E querendo ou não, a visão que tinha antigamente era que não era tipo pregar e converter. Você vai se converter, eu vou te explicar, e você, por sua vontade, você passa a ser de Cristo. Não, você vai ser cristão na base da. Você vai ser cristão, então nem aí que você está querendo, não. Então tinha uma complicação. Mas também as práticas que eram. Até hoje acontece isso muito. Dos indígenas eram muito cruéis. Os incas e maias, eles comiam o coração das pessoas porque achavam que traziam força. Eles matavam assim sem dó e sem piedade. Até hoje tem tribos que matam crianças deformadas porque que acham que são demônios. Eu tenho um Baba de Orixá, essa turma falando, é um ex, mano. Que esse negócio de Baba de Orixá é quase igual a essa que você está falando, que eles comiam. Eles vão de madrugada com uma entidade, que é um demônio, quer dizer. Só que ele se converteu porque apareceu um anjo de Deus lá, falou para ele: se você não pode mexer nesse túmulo aí que está com Deus, que a própria entidade falou, então tem um ser mais poderoso que a entidade. Daí ele se converteu. Mas era para comer, para ter superpoderes, em bruxaria, fazer tudo. É isso. Bom, eu vou contar, senão não vai atrasar. Mas, nossa, eu pesquisei um cara que ele não era macumbeiro, ele era satanista. Nossa, o testemunho dele, ele foi morrer, o pastor, né, foi pedir para orar e tudo, mas ele, tipo, os satanistas, eles se juntam e se infiltram na igreja para derrubar a igreja. Isso que eles fazem. E quando ele foi infiltrado na igreja, e que ele não era mais pastor, né? Pastor, tal. Enfim. E quando chegou, ele pediu uma audiência com o pastor, e ele fez um trâmite lá, e o doutor falou: o cara é bravo, não sei o que e tal. Ele fez o trâmite para matar o pastor. O pastor chegou totalmente descabelado, não sei o que, mas não matou. E ele ficou desesperado. Depois eu mando para você. É muito legal. Enfim, continuando. ênfase. Lucas apresenta Jesus como Salvador universal, que veio para todas as pessoas, incluindo os marginalizados, os pobres, as mulheres e os pecadores. Há uma grande ênfase na oração, no Espírito Santo e na compaixão de Jesus. Ele é o único que relata detalhes da infância de Jesus, como o nascimento em Belém e a visita dos pastores. Característica notável: vocabulário rico e estilo literário refinado, inclusão de parábolas exclusivas como o bom samaritano e o filho pródigo, que ressalta a misericórdia e a graça. O que é vocabulário rico? Por quê? Tem português nosso pobre. E aí, é mais, tudo bem, comparsa e tudo mais. Trabalho. Porque cobrir as férias dos outros. Tô brincando. Então, tem um vocabulário português, que é velhinha, nós,
anos, ele era médico, cara chique, entendeu? Então ele tinha um cabelo mais top. Quando diz que a escrita dele é mais robusta mesmo. Vamos lá. Evangelho de João é a divindade de Jesus revelada. João é o mais distinto dos evangelhos, como cerca de 90% do seu conteúdo não encontrado nos sinóticos, ou seja, nos parecidos. Ele não foca tanto nas parábolas, nos milagres em massa, mas em diálogos profundos e em 7 sinais, milagres, que revelam a divindade de Jesus. Como eu falei, ele não foca no que ele fez, como ele fez, naquilo que ele mostrou, naquilo que... Ele foca em Deus, foca nas palavras, ele foca no que Deus revelou. A principal ênfase de João é a divindade pré-existente de Jesus, como Logos, o Verbo de Deus, que se fez carne. Ele utiliza as expressões eu sou, como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, que ecoa o nome de Deus no Antigo Testamento e é velho, para revelar a identidade divina de Jesus. É muito interessante porque assim, Mateus, ele começou pela genealogia. João começou com Gênesis. Até a gente brinca. Quero que vocês caírem em João. Quem tiver a linguagem de Almeida corrigida, quem tem? Almeida corrigida. Eu tenho. Você tem, professor? Só abrir aqui. Almeida corrigida? Também? Faz o jogo que foi, vou ver se vai ler. João. Eu quero Almeida corrigida porque é a mais comum, vamos dizer assim, que a gente lembra mais. Qual? João 1. João 1. João 1, é o começo do livro. A palavra tornou-se. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Boa. Só isso. No princípio estava com Deus, no princípio era Deus. Como assim? Deus era o Verbo. Quando a gente entra em Gênesis, o que a gente se depara? Se depara com a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Apareceu Deus, apareceu o Espírito Santo. Jesus já era desde lá. Não começou depois dos evangelhos do Novo Testamento. Jesus já estava com eles. Jesus era o quê? O Verbo. Haja. É muito legal. A Trindade está falando. Então, enquanto Mateus se focou na genealogia, né, que era filho de sei o quê, 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 João se focou na Trindade, que estava desde o princípio de tudo. Quando a gente, se você não viu me falar, abre em Gênesis 0. Gênesis capítulo 0, ele está falando de João 1, que é no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É muito legal. Eu acho muito legal. É interessante a gente entender o que é o Verbo. Então, eu, tu, ele, nós, vós. E aí, quando se fala verbo, a gente fala Deus, Jesus, o Espírito Santo e agora nós. Porque ele, a partir de Jesus, o verbo ele se completa. É interessante isso. O verbo nada mais é com a palavra de ação. Correr, pular, dançar, gritar. Então é a palavra de ação.
salvação. Então, vamos dizer assim que a ação de Deus foi Jesus Cristo, foi se cumprir. É muito legal. Bom, João 20, 31. Abre aí, João 20, 31. Quase bateu na coluna, sacanagem. Eu comecei a fazer jiu-jitsu. Daí que eu tô vendo. Não tem nada agora, cabelo. Agora eu vou dar descadeirada. Agora eu vou escolher o meu dedo. Aí não. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, ele declara o propósito do Evangelho, mas esses foram escritos para quem creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Cristo é o Messias. Cristo é Messias. Cristo é a vida, Cristo é tudo. É o Filho de Davi. É o caminho, é a vida, é tudo que ele bom. Bom, vamos lá. A importância fundamental dos evangelhos. Os evangelhos são bases da nossa fé e compreensão sobre quem é Jesus, o que ele ensinou, o que ele fez pela humanidade através de sua morte e ressurreição, e o que ele representa para a eternidade. Ele nos convida a um relacionamento pessoal com o Salvador. Certo? Glória a Deus. Bom, vamos ver a mensagem central de Jesus nos evangelhos. Reino de Deus. A mensagem dominante de Jesus, a frase Reino de Deus ou Reino dos Céus em Mateus, é o eixo central da pregação de Jesus. Não se refere a um território físico, mas ao domínio soberano de Jesus, a sua autoridade e o governo que se manifestam na terra. Já e ainda não, o reino de Deus já está presente na nossa pessoa e nos feitos de Jesus. Ele expulsa demônios, cura enfermos, prega as boas novas, mas ainda não manifestou plenamente na terra. Ele será consumado na segunda vinda de Cristo. Essa tensão entre já e o ainda não é crucial para entender a escatologia cristã. Ou seja, começou com Jesus, mas ainda vai terminar. E estamos até hoje. Até muitos os discípulos acharam que ia ser naquela época que Jesus ia voltar. E olha que já estamos em 2025. E ainda ele não voltou. Mas como para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, ainda estamos aqui. Amém. Se der para passar agora, se der para passar hoje eu passo, mas tem um trecho muito legal, mas se não der, eu vou pôr no grupo. Vamos lá. Parábolas de Jesus, ensinamentos vivos e desafiadores de Jesus. Usava parábolas, histórias simples da vida cotidiana com significado espiritual profundo para revelar e ocultar, revelar verdades espirituais aos que tinham ouvido só ouvir e ocultá-las àqueles que tinham o coração endurecido. Envolver e desafiar, envolver o ouvinte na história, convidando a refletir e tomar uma lição. Essas parábolas eram como se fossem histórias com ensinamento. Uma jogada muito interessante com Jesus, porque aqueles que ficavam de zoieta, né, não entendiam nada, porque estavam com o coração endurecido e não estavam nem aí, mas aqueles que estavam realmente querendo ouvir Cristo, eles entendiam e, pegavam a essência, vamos dizer assim. Vamos lá. Exemplo chave, o semeador, né? Ele ilustra diferentes reações à palavra de Deus. O filho pródigo mostra a graça, o amor e o perdão incondicional do Pai. O bom samaritano, ele define o conceito de próximo e o mandamento do amor. O tesouro escondido e a pérola do grande preço. Enfatiza o valor supremo do reino e a necessidade de sacrifício. Então, quando a gente
que estão nesse dia. Sermão da Montanha, nossa, esse sermão é maravilhoso. Aí acho que eu vi, considerando o resumo mais completo dos ensinamentos éticos de Jesus, o Sermão da Montanha descreve o caráter e os valores dos cidadãos do reino de Deus. Vamos dizer que foi um resumo de todos os mandamentos de Cristo. As bem-aventuranças, né, descrevem a felicidade paradoxal daqueles que encarnam o caráter do reino, humildes, aflitos, mansos, famintos por justiça, misericordiosos, puros de coração, pacificadores e perseguidores. Eles invertem os valores do mundo. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. É nesse sentido que traz. Jesus é a lei. Jesus não veio abolir a lei ou os profetas, mas cumprir a lei, mas cumpri-los e aprofundar esse significado. Ele eleva a lei para o nível do coração, mostrando que o problema não é apenas o ato exterior, mas a intenção interior. Exemplo: ódio é como assassinato, cobiça é como adultério. Ou seja, não matarás. Para Jesus, não odeie seu irmão. Você odiou, você matou ele. Ah, mas eu matei fisicamente, mas matou no coração. Certo? Então, vamos dizer que Jesus de amor, o Antigo Testamento é um Deus carrasco, um Jesus carrasco, uma pessoa. Não, Jesus não, Jesus estava, mas não sei. Era um carrasco, não sei o quê. Agora é Deus do amor, Deus da paz, não sei o quê. É o Deus do amor. É horrível. É horrível. Não. Ficou mais difícil o bagulho. Ele é o Deus do amor, mas Deus da justiça. É o Deus da justiça. Ele ama, como ele fala, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, é a mesma coisa. Olha essa coisa. É na força do ódio. Então, ficou mais difícil no sentido que passou mais pro coração, porque o pessoal, os fariseus, principalmente, isso aqui, eu não estou fazendo nada, eu não matei, eu não roubei, isso aqui, mas odeio meu irmão, faz isso aqui, faz fofoca, isso aqui. Não adianta nada. A Deus não tem pecadinho nem pecador. Você, eu menti. O cara que roubou, estrupou, é a mesma coisa. Cai no mesmo saco, no mesmo buraco, no mesmo. Não tem pecadinho, não tem pecador, é pecado. Certo? É pesado, mas na hora. Vamos lá. Prática de piedade. Ensino sobre a piedade, glória. Socorro. Ensino sobre a motivação correta para a oração, o jejum e a esmola. Não para ser visto pelos homens, mas para buscar a aprovação de Deus. Inclui o Pai Nosso, o modelo perfeito de oração. É aquilo que o pastor pregou no domingo. Quem estava aqui domingo? Aquilo que o pastor pregou no domingo, pastor Antônio Carlos. Você dá sem que a outra mão veja. Ou seja, eu não preciso dar uma pessoa e ficar mostrando para Deus que não. Olha, tá vendo? Olha, uma cesta básica, que é a mãozinha. Não, galera, por favor, não faça isso. É uma afronta. Vamos lá. Preocupações e confiança em Deus. Ensino sobre não se preocupar com necessidades materiais, mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, confiando na provisão divina. Ou seja, buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, busca Deus. Pisa, mas está faltando. Busca Deus. Jesus cuida dos passarinhos, cuida de um monte de coisa. Você acha que vai cuidar dos seus filhos? Julgamento, discernimento e regra de ouro. Advergências contra o julgamento hipócrita e o princípio de tratar os outros como gostariam de ser tratados. Muita gente fala assim, não se pode julgar. Não se pode julgar de uma forma hipócrita. Isa, como assim? Tá falando do pecador, não sei o quê, mas eu tenho... eu tô falando, o cara é homossexual, não sei o que, sei lá. Mas eu sou mentirosa. Não sou, misericórdia. Mas, dando exemplo, eu minto, eu roubo, não sei o quê.
grande bosta você falar do amiguinho. Isso daí não se pode. Mas você fala, ó, isso tá certo, já meio correto. E boa. Vamos lá. Milagres de Jesus. Sinais do reino de ação. Os milagres de Jesus não eram apenas execuções de poder, mas sinais visíveis da chegada do reino de Deus e da autoridade divina de Jesus sobre a doença, a natureza, os demônios e até a morte. Eles comprovavam sua identidade e seu ministério. Sabe aquele vídeo que eu mostrei no começo do Tiaguinho e os discípulos que ele tinha problema na perna? Que daí ele fala assim, você vai levar eu a curar os outros, sendo que eu tenho esse problema? É exatamente nesse aspecto. Esses sinais eram vistos para pessoas que tinham um coração tão endurecido que não acreditavam. Então tinha que ter um sinal para as pessoas acreditarem. Outras pessoas, como o Tiaguinho, não precisavam disso. Eles acreditavam em Cristo, independente se ele fez milagre ou não, que ele não é Deus, certo? Mas infelizmente ainda tem pessoas que só acreditam se cair rápido, se não, cheque. Bom, curar os doentes, demonstração de compaixão de Deus e sua vitória sobre suas enfermidades, expulsar demônios, sinais da derrota do poder do mal e do estabelecimento do reino de Deus, controlar a natureza, mostrar sua soberania sobre a criação, aclamando sobre a tempestade, andando sobre as águas, ressuscitar mortos, prega da sua própria ressurreição e da sua vitória sobre a morte. Os mandamentos de amor. A essência de tudo, quando questionado sobre o maior mandamento de Jesus, resumiu toda a lei dos profetas em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é a pedra angular da ética do reino de Deus. É amar. Ai, que bonitinho, gente. Ai, que fofo. É amor, gente. Vamos lá. Paixão e morte, ressurreição e clímax dos evangelhos. Tá todo mundo entendendo? Tá muito corrido? Como tá? A gente vai montar congelando. Vamos lá. Jornada inevitável. Eu sou mais velha, gente. Jornada inevitável para Jerusalém. Desde o início do seu ministério, Jesus sabia o seu caminho. Levaria Jerusalém para cumprir as escrituras e a vontade do Pai. Ele começou a prever abertamente sua morte e ressurreição dos discípulos, embora eles tivessem dificuldades de entender. Sua ida, afinal, a Jerusalém, com a entrada triunfal, mostra sua aceitação do papel messiânico, mesmo sabendo que viria. Há muitos questionamentos se Deus realmente morreu no... Gente, mas está funcionando aquele relógio? Gente, ali? Tá. Eu estou passando aquele relógio. Eu olhei assim e falei nossa, mas ainda. Eu falei assim, eu estou correndo legal. E é bom que dá para mostrar os vídeos depois que eu quero mostrar. Mas eu fiquei, cara, eu falei assim, nossa, ainda fluiu da hora. Eu tinha enfim. Ai, perdi todo mundo, Senhor Jesus. Voltando. Muitas pessoas acreditam que Jesus não morreu. Isa, mas como assim? Mas nas escrituras, eu vou mostrar o vídeo do cara. Quem já assistiu o filme Em Defesa de Cristo? Em Defesa de Cristo? Acho que é. Passou aqui na igreja uma vez. Quem fez uma sessão cinema? Tudo. Acho que é. Mas você estava aqui, né, quando a gente passou? Do cara lá que era jornalista? Que não acreditava em Jesus? Tá. Era em defesa de Cristo, né? Nem sabe. Enfim, é um filme muito legal. Quem quiser assistir, assista. Eu acho que tem no Prime Video. Não sei se você pesquisar na internet, baixa. É muito legal o filme, eu super recomendo. E eu vou pegar uma partinha quando fala dessa morte de Jesus que mostra isso. Jesus sabia, até que ele não, quando ele suava, sangue é uma condição física. No suor de sangue é um extremo de ansiedade com a pressão que você chega a suar. É bem difícil você chegar nesse nível. Mas imagine Jesus.
Ele estava nesse extremo. Então, na parte do suor de sangue, é uma condição que realmente acontece. Ai, foi complicado. A última ceia, um novo pacto, um novo legado. Na noite anterior da sua crucificação, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. A instituição da ceia do Senhor, a Eucaristia. Jesus transformou a Páscoa judaica em um novo significado, associando o pão do seu corpo que seria partido e o vinho do seu sangue, que selaria uma nova aliança. Essa ceia é um memorial do sacrifício, uma antecipação, obrigada, do reino e uma comunhão com ele. Difícil de ler, desculpa. Muita gente fala assim, mas isso aqui. Porque que temos três coisas. A católica faz toda a missa, a Eucaristia, né? Que é a Santa Ceia. Todas as santas, todo culto que você vai aparecer, tem lá o pãozinho, que é parecido com isopor. Eu já comi, gente. É hóstia. É hóstia que fala. Parece isopor. Não parece pão, não. Minha tia, ela mexe com umas coisas da igreja. E quando eu ficava na casa dela, a tia Cida, né? A tia Cida, ela me deu um pão, a hóstia. Eu falei, tia, você é gostoso esse trem? Criança, né? Ela me deu, ô, trem ruim. Meu Deus! Eu vi o meu pãozinho mesmo que meu pai me dá, e tá ótimo. Meu Deus, parece isopor, de verdade. Ele vai postar isso aqui no Instagram, mas misericórdia, eu vou apagar isso. Desculpa. Daí tem a católica, que tem o da hóstia e tudo mais, que é toda a missa, todo culto. Tem a congregação, que é cada um ano, e tem a nós, que é a cada um mês. Por quê? A gente faz desse jeito por duas razões. Uma, não é tão todo dia, né, todo culto, para não ser algo rotineiro ou comum, não sei o quê. Tranquilo. Não é uma coisa tão demorada para não esquecer. É um mês. É um estabelecimento de um tempo. Não é dizer que é certo ou errado, mas é um estabelecimento de um tempo que é: você pega, você não esquece, né? Que um mês não dá para você esquecer, né? É uma comunhão que você faz a cada um mês, né? Pelo menos um mês. E não é algo que você, vamos dizer assim, que você virou banal, como é a igreja católica. E não é algo tão longínquo, certo? Novo mandamento. Pega uma pergunta sobre isso? Que é assim polêmica. É tranquilo, né? Novo mandamento. Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando humildade e amor sacrificial. Ele lhes deu um novo mandamento: amar uns aos outros como ele os amou. Eu lembro muito Pedro. Não, Jesus, deixe que eu lave seus pés, não sei o que. Ele fala assim, ô Pedro, se tu soubesses, você vai me trair. Eu disse que eu Cristo 3 vezes. Então, tipo, é essa vibe mesmo. Vamos lá. Previsão da traição e negação. Jesus previu a traição de Judas Iscariotes e a negação de Pedro. Como eu falei, mostrando seu conhecimento soberano dos eventos futuros. É interessante que Deus sabia, sabe o que vai acontecer. Deus sabia que ia acontecer tudo isso. Mas por que não mudou? Porque a Bíblia é vida. Né? É nossa escolha. Porque se fosse, Deus não quer bonequinhos que Ele controla. Ele quer filhos. E filhos têm decisão, têm escolha. Próximo. Getsemane e a traição. A agonia e a vontade do Pai. No jardim do Getsemane, Jesus experimentou uma profunda agonia, orando para que, se possível, o cálice de sofrimento passasse dele, mas submetendo-se à vontade do Pai. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
Eu fiz essa pregação. Eu fiz essa oração quando ela falou assim, você vai ser pastor. Eu falei, seja bem esse cara, mas não seja a tua vontade, mas sim. Se for possível, mas amém, estou aqui. Me arrependo? Não, estou fazendo a vontade dele. Mas digamos que não é maravilhas, né, pastor? Tem essas frases. É interessante também que a oração de Jesus, quando ele fala no Getsemane, se possível, faça-me esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, é que a comunhão dele com o Pai era muito grande. E ele sabia que lá na cruz essa comunhão ia se romper. Então, às vezes, eu já vi pastores pregando, né, que Jesus estava com medo de morrer na cruz, mas não é verdade. Era por causa da separação, porque Deus ele se obriga a virar as costas quando Jesus está na cruz, para que realmente o pecador ali, que ele se fez pecador por nós, pagasse o preço. Porque assim, se Deus não tivesse se afastado, tipo, se a divindade não tivesse se afastado dele, não daria certo, não seria a redenção dos pecados, tinha que ser dessa forma. Então, complicado. Vamos lá. Traição de Judas. Judas, um dos 12, traiu Jesus com um beijo, levando sua prisão pelas autoridades judaicas e romanas. Todo o filme, toda coisa, tudo que eu já assisti que tinha esse negócio de Jesus e Judas, eu já quis dar uma coça no Judas. Quem nunca? Teatro, né? Meu Deus, não sei se todo mundo conhece o pastor Cícero. O pastor Cícero, ele fazia. Ele não fazia o Judas, ele fazia os fariseus. Eu era pequena, era bem cutuxa, tinha uns 6 anos, né? 7. E daí eu assistia. Claro que mudava, mas a gente ganhou um DVD que era do Teatro da Páscoa, que era até hoje a comunidade que você faz para a Páscoa. E eu assistia muito, eu adorava. Eu colocava para assistir a Páscoa. E aparecia o pastor Cícero, como fariseu. E quando eu vi os pastores, que eu trabalhava junto, eu falava assim: como é que pode, pai? Ele ser pastor, ele matou Jesus. Então, eu já tive vontade de dar uma coisa em Judas, uma galera, mas eu... Oi? A ficção tentando virar realidade. A ficção não virando realidade. Porque assim, é muito louco, porque uma criança não tem essa noção ainda. Mas existem pessoas que assistem uma novela ou um filme e quando encontram o ator ou a atriz, eles acreditam no shopping. É isso, já ouvi isso aí. Mas esse dia ele foi pior lá na frente. Depois eu estava lá naquela quadrangular da família, da sei lá. O Espírito Santo falou para mim: você acabou de conversar com Satanás. Eu falei: credo, eu fui expulso da frente da prefeitura. Eu estava sentado para subir lá na catedral da família. Chegou um cara que ele pegou um negócio lá debaixo de uma árvore lá e veio e sentou do meu lado. Daí ele começou a falar as coisas, eu comecei a falar de Deus para ele, ele ficou revoltado. Diz que é um símbolo lá do Botocel, não sei o que tem, veio lá do Paraná. Daí ele começou a olhar para mim e falar: você sabe quem eu sou? Eu fui falar: você é Satanás, eu falei: não fala isso daí. Daí ele falou assim: vamos sair matando todo mundo? Daí eu falei: não vamos sair matando todo mundo. Daí ele falou: então mata eu. Eu falei: não. Daí ele falou assim para mim: eu fiz o teatro de Jesus. Ele falou: eu fui um daqueles que furou Jesus. Jesus não existe, essa Bíblia que vocês veem não existe, falou para mim. Eu falei: existe sim, cara. Já fez isso comigo, um monte de coisa. Ele falou: isso é tudo doideira da sua cabeça. Eu falei: ó, eu já vi que ele estava meio assim. Eu falei: Jesus te ama, cara. Mas do jeito que você está blasfemando, ele te ama para te jogar no quinto dos infernos. Ele falou: vai embora daqui, suma daqui. Eu saí dando risada. Eu falei: eu vou mesmo. Eu sentei lá na catedral da fé, veio uma voz e falou: hoje você conversou com Satanás. Eu falei: vixe, bom,
Vamos lá. Julgamento e classificação. A injustiça e o sacrifício. Jesus passou por uma série de julgamentos injustos. Diante do Sinédrio, conselho judaico, acusado de blasfêmia. Diante de Pilatos, o governador romano, acusado de sedição, traição contra Roma, Pilatos reconheceu sua inocência, mas cedeu à pressão da multidão. Então ele fala: eu lavo minhas mãos diante desse homem, faço o que vocês querem. É isso. Vamos lá. Diante de Herodes, Jesus se recusou a responder Herodes e o ridicularizou. A crueldade da crucificação, uma forma de execução romana brutal e humilhante, reservada aos criminosos mais vis. Jesus foi açoitado, coroado de espinhos, forçado a carregar sua cruz e pregado nela entre dois ladrões. Era a coisa mais cruel de todos. A crucificação era isso. Naquela época. Era para os piores e piores pessoas e Jesus estava lá. Deixa eu só pegar uma vez eu vi uma pregação, achei tão importante essa pregação, porque faz a gente refletir. Os dois ladrões, né, que estavam ao lado de Jesus, ele desafia Jesus a se ele é realmente o Messias, que livre ele e livre os dois ali também. Ele quer que Jesus mostre ali um milagre para que todos saiam da cruz ali numa boa. O outro repreende aquele e fala: como que pode você estar na mesma condenação e não temer a Deus nesse momento? E aí a reflexão veio o seguinte: qual dos dois ali cometeu o maior crime? Qual dos dois era o bonzinho e qual dos dois ali era o mau? Né? E aí, se nós formos olhar humanamente falando, ele fala: aquele que aceita Jesus naquele momento ali, até pede para que Jesus lembre quando entrar no paraíso, nós acreditamos que é o que cometeu o crime menos grave. Sim. Mas já ouvi alguns teólogos dizendo que não, que aquele que comete o maior crime é aquele que se arrepende muito mais do que aquele que acha que nem era merecedor de estar ali na cruz. É muito interessante. É muito legal. Bom, vamos lá. As 7 palavras na cruz parecem carregar o significado como Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, e está acostumado, indicando o cumprimento da sua missão. Certo? A morte de Jesus, o sacrifício redentor. A morte de Jesus não foi um acidente, mas o cumprimento do plano divino para a redenção da humanidade. Evento cósmicos. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando o acesso direto ao Pai, direito a Deus. Houve a escuridão sobre a terra e um terremoto, sinais da magnitude do evento. Como assim o véu se rasgou de alto a baixo? Todo mundo se lembra como era o templo? Tinha o Santo dos Santos, que era um cortinão, tinha a roupa do sumo sacerdote, que eram os sininhos que ficavam dançando na hora que estava. Mas andando para lá e para cá, na hora que estava. Ia uma vez por ano, e se não tivesse pegado, morria e daí puxava a cordinha. Não. Eu ouvi uma vez que você estava falando que os sinos ficavam mesmo para quem estava fora ficar ouvindo e não mandando. Porque se parasse assim, eles sabiam que tinha ouvido. Exato. Daí tinha puxando. Então, quando fala que o véu também se rasgou, ou seja, aquela coisa inacessível do Santo dos Santos, que apenas pessoas específicas, uma vez no ano, hoje todos nós podemos acessar o Santo dos Santos através de Jesus Cristo, certo? Significado teológico. A morte de Jesus é a expiação do pecado. Ele pagou o preço pelo pecado da humanidade, reconciliando-nos com Deus. É o sacrifício perfeito e definitivo. O sepultamento. Entre a morte e a vida, você vai ver. José de Arimateia, um membro respeitável do Sinédrio, e Nicodemos, ambos seguidores secretos de Jesus, cuidaram do corpo de Jesus, colocando em um sepulcro novo, selado e guardado. Isso estabelece historicamente a historicidade da sua morte. Sepultamento. Antigamente, quando era morrido com crucificação, era jogado numa vala de Deus. Então, quando colocado no sepultamento, naquela pedra e tudo mais, no sepulcro, o sepulcro era como se fosse o cemitério hoje em dia, vamos assim.
indo na caixinha de cabelo e tudo mais. Mas ele foi crucificado, não era para ser jogado no Campo. Não necessariamente. Existiu um caso que foi colocado também no sepulcro. Então, é uma confirmação também que Jesus poderia ter sido colocado no sepulcro, porque já aconteceu isso, certo? Antes de Jesus, e tem da história. Muito interessante. Então, realmente, Jesus foi colocado no sepulcro e não foi jogado para os leões. Certo? A ressurreição, a vitória e a esperança. Esse evento é mais crucial para a cristã. Sem ressurreição, a fé é em vão. As evidências, o túmulo vazio, testemunhado por várias mulheres e discípulos. Mulheres, as primeiras pessoas que viram Jesus vivo foram mulheres. E isso traz uma parte histórica muito grande. Porque a mulher não mente? Não. Mas é porque, antigamente, a palavra de uma mulher não era muito bem vista. Então, se fosse para inventar uma história antigamente, iam colocar homens que tinham tudo a ver. Então, é tão feminina essa parte histórica, colocaram mulheres que não tem como. Então, não foi uma invenção. Porque se fosse, não é, mas se fosse uma invenção, teria colocado homens que tinham visto e não mulheres. Entendeu? Vamos lá. As aparições de Jesus ressuscitado. Maria Madalena, os discípulos na entrada de Emaús, os 11, Tomé e mais 500 irmãos de uma vez. Essas aparições foram físicas e convincentes. A transformação dos discípulos, de homens temerosos e desiludidos, eles se tornaram pregadores ousados e destemidos do Evangelho, dispostos a morrer por sua fé. Também é outra coisa. Todo mundo, quando morreu, Jesus ficou todo mundo coibindo na tua. Meu Deus do céu, e agora? Lascou-se. Jesus apareceu e veio viraram leões, foram lá, quando a gente virava, chegou aí com Jesus. É top demais. Então, é nesse ponto. Importância teológica. A ressurreição é a vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e Satanás. Ela valida suas reivindicações, garante a nossa própria ressurreição e a esperança de vida eterna. E inicia a nova criação. É a prova que ele é o Filho de Deus. Oh, glória! É tão bom, né, gente? Eu fico tão feliz. Você não fica feliz, não? Eu tô muito sério, gente. Que isso? Do Filho de Deus. Vamos lá, você tá firme. Vamos lá, a grande comissão. O mandato para a igreja, após a ressurreição de Jesus, comissionou seus discípulos a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eles tenham ordenado. Esse é o mandato missionário da igreja, ou seja, ide, pregar e evangelho para toda criatura. Ah, que legal! Então assim, qual é o chamado? Qual é não sei o quê? Ide. Acabou. O seu primeiro chamado é esse, ide. O resto é complemento, mas a primeira coisa é o ide. É você ir. Agora chegou no livro que eu mais amo. Atos. Gente, o livro de Atos tem um coração. Então, vamos lá. Atos dos Apóstolos. O início da igreja e a expansão do Evangelho. Introdução a Atos. A continuação da obra de Cristo. Atos dos Apóstolos é a continuação dos Evangelhos de Lucas, o amado médico, escreve para o mesmo Teófilo, detalhado, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Através dos discípulos, impulsionados pelo Espírito Santo, o livro cobre cerca de 30 anos da história da igreja primitiva. O papel central do Espírito Santo, Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, exatamente, ou Atos de Jesus através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o motor da missão da igreja, capacitando, guiando e dando poder aos crentes. Eu lembro que quando eu estava lendo quando eu estudei sobre a matéria sobre o Espírito Santo, foi pelo professor Cícero, entendeu? Ele fez para a gente ler, eu estou com o livro do caminho que eu fiz no estudo. E a gente marcava o que era a manifestação, o que era a fala do Espírito Santo e o que era a manifestação, a
fala e tinha mais uma coisa. Ação do Espírito Santo. É muito legal. Então, a gente viu Atos, que ele não é um livro histórico, mas é um livro realmente recheado do Espírito Santo. É Espírito Santo da hora, e é muito legal. Vamos lá. Pentecostes. O que é Pentecostes? Descia do Espírito. É a descida do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. O nascimento da igreja, 10 dias após a ascensão de Jesus, no dia de Pentecostes, uma festa judaica. Os discípulos estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo. Houve sons como vento forte e línguas de fogo pousaram sobre eles. E começaram a falar em outras línguas, sendo compreendidos por judeus de diferentes nações. E é muito interessante, porque Jesus, em Atos 1, fala: eu deixarei com o Espírito Santo. Atos 2, desce o Espírito Santo. Ai, gente, é tão legal. Enfim. Livro. Vamos lá. Primeiro sermão de Pedro. Cheio do Espírito Santo, Pedro ousadamente prega o Evangelho de Jesus, explicando eventos à luz das profecias do Antigo Testamento, especialmente Joel e Salmo. Resultado: cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas naquele dia, marcando o nascimento da igreja cristã em Jerusalém. A vida da primeira comunidade. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Havia grande unidade, compartilhamento de bens, e o Senhor acrescentava diariamente os que estavam sendo salvos, um modelo para a igreja de todas as épocas, né? Foi muita perseguição, muita morte, demais. Estevão, nossa, para mim é um dos mártires mais bonitos. Não sei se pode se dizer que o mártir é bonito, né, pastor? Mas é uma coisa que eu acho muito legal, porque era um jovem e ele tinha toda a vida pela frente, assim, né? E é muita coisa para curtir, como o mundo fala. E ele foi morto por pregar o evangelho, um diácono. E, cara, ele assim, na morte dele, ele intercedeu por os que estavam matando ele e olhava para cima e via a glória. É lindo. Ai, vamos lá. Perseguição e expansão. O fogo espalha a semente. A perseguição, embora dolorosa, foi um instrumento divino para espalhar o evangelho além de Jerusalém. Então, é aquilo: quanto mais machucava, mais crescia. Quanto mais batia, mais aumentava. E foi assim. O mártir de Estevão, como eu falei, o primeiro mártir cristão, cuja morte levou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, a dispersão dos crentes. Muitos fugiram de Jerusalém e onde iam espalhavam a palavra. Felipe prega em Samaria, mostrando que o evangelho rompe barreiras étnicas, ou seja, não é só para judeus. A conversão de Saulo de Tarso, um zeloso perseguidor dos cristãos, tem um encontro dramático com Jesus a caminho para Damasco. Ele se torna apóstolo Paulo, o maior missionário do cristianismo, um evento transformador da história da igreja. Eu amo a conversão de Paulo, porque Saulo, né, quando ele era perseguidor, o Paulo, ele era a pessoa mais improvável. Bota improvável nisso. Ele matava as pessoas, corria atrás das pessoas e tudo mais. Ele era perseguidor. E Deus o chama como um. Eu acho muito interessante quando você chega em Atos e você se depara quando ele fica sério, Jesus encontra e tudo mais. Ele vai para a cidade e tudo mais, foi lá. Daí uma pessoa, eu não vou lembrar quem que era que Jesus chama para orar para Saulo? Porque estava cego. Enfim. Chama e fala: ó, você vai orar para um cara que está lá, ele chama Saulo, ele é de Tarso. Você vai orar para ele e tudo mais. E ele chega e fala assim: Deus, tá doido? Eu vou orar para aquele cara, o cara vai me matar, o cara vai me estrangular, ele mata a gente. E não sei o quê. E eu falo assim: e Deus fala uma coisa para a gente entender. Não, porque eu escolhi. Eu escolhi. Ah, não sei o que. Eu escolhi. Pode ter o A, o B, o C, o D, o Z. Eu escolhi. Não fala bem, não sei o que.
eu brilho meu olho, porque exatamente são pessoas improváveis que Deus os transforma e os escolhe a dele. Ananias. Ananias. Vamos lá. Missão dos gentios. Rompendo barreiras culturais, a igreja inicialmente composta principalmente por judeus precisava entender que o evangelho era para todos. A visão de Pedro e Cornélio. Pedro tem uma visão de animais impuros, quebrando suas barreiras alimentares e constantemente seus preconceitos contra os gentios. Ele é chamado para a casa de Cornélio, um centurião romano, onde o Espírito Santo cai sobre os gentios antes mesmo de serem batizados. Isso chocou os cristãos judeus, mas confirmou que Deus não faz exceção de pessoas. Ou seja, não era só para o povo judaico, era para todos, mas gentios também. Estamos aqui, glória. Então, é para todos. O Concílio de Jerusalém. Diante da questão crucial, se os gentios convertidos precisavam se tornar judeus, circuncisão, mosaico e tudo mais. Então, os gentios que foram convertidos, eles têm que se tornar judeus. Aí, nesse ponto, para serem salvos. O Concílio de Jerusalém, liderado pelos apóstolos, decidiu que a salvação é pela graça, através da fé em Jesus. E não pela observância da lei judaica, e não pela observância. Isso foi vital para a expansão global do cristianismo. Ou seja, não é que lá você tem que ser isso, tem que fazer tudo da sua cozinha, tem que saber as roupas, tudo mais. Não. O cristianismo não é para você ser. Porque é cristianismo, não é judaísmo. Certo? Então você vai ser cristão, não vai ser judeu. Então tem que se transformar em judeu. As viagens missionárias de Paulo. O evangelho no mundo grego-romano, Paulo se torna o principal agente da expansão missionária, realizando 3 grandes viagens missionárias documentadas em Atos. A primeira viagem, com Barnabé, em Chipre e regiões da Ásia Menor, da Galácia. Fundam igrejas em Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listras e Derbe, e enfrentam oposições e perseguições. A segunda viagem, com Silas e Timóteo, entram na Europa pregando em Filipos, onde Lídia se converte, Tessalônica e Bereia. Em Atenas, Paulo discursa no Areópago e Coríntios permanecem por um tempo significativo. E a terceira viagem, foco em Éfeso, por 2 anos, onde Paulo realiza um ministério poderoso, enfrentando oposições dos fabricantes de ídolos, fortalece as igrejas estabelecidas. Personagem-chave foi Barnabé, companheiro de Paulo na primeira viagem, Silas e Timóteo, companheiro na segunda e terceira, Priscila e Áquila, casal missionário que auxiliou Paulo em Coríntios e Éfeso. Essas viagens são para a expansão da coisa. Então, quando a gente vê, são viagens muito da hora. Leia o livro de Atos, é um livro tão curtinho, é um livro pequeno, não é um livro grande, é muito legal. Leia o livro de Atos, não vai se arrepender. Bom, o Evangelho está com o fim da terra. Roma, e além do livro de Atos, termina com Paulo preso em Roma, a capital do Império, mas ainda pregando o Evangelho, com toda a intrepidez, sem arrependimento algum. O legado. Atos mostra que a igreja é uma força dinâmica, impulsionada pelo Espírito Santo, que não se pode ser contida por perseguições, barreiras culturais ou prisões. A mensagem de Jesus Cristo se espalhou no pequeno grupo de Jerusalém para os principais centros do mundo conhecido, plantando as sementes para a igreja global que conhecemos hoje.